Beto é marido da Mônica, uma amiga querida de longa data. Ele sempre se considerou um homem comum. Tinha rotinas, responsabilidades, amigos, família. Levantava cedo, tomava café da manhã com pressa, dirigia até o trabalho ouvindo rádio e pensando nas tarefas do dia. Sua vida parecia linear, previsível, segura, mas tudo mudou em uma tarde que parecia qualquer outra. Ele voltava do trabalho em seu carro. Uma chuva fina, mas constante, caía sobre o vidro do para-brisa. Cada gota refletia a luz dos postes, criando um mosaico cintilante. A visão estava meio borrada, o trânsito lento. Um carro à frente freou bruscamente e antes que pudesse reagir, houve o impacto. O carro do Beto rodopiou na pista e capotou. Ele sentiu o corpo sendo lançado, esmagado pelo cinto de segurança, o estilhaço do vidro cortando a pele. Dor? Não. Estranhamente, a dor parecia ter desaparecido, substituída por um sentimento de flutuação, leveza, quase euforia. Então, ele se viu fora do corpo, flutuando sobre o carro destruído, olhando para baixo. Ele via cada detalhe com clareza. Impressionante. Os estilhaços de vidro, o asfalto molhado, a água da chuva escorrendo em padrões hipnotizantes. O choque dos outros carros, os gritos, o pânico, tudo parecia distante, irrelevante. Ele sentiu uma paz profunda que nunca havia experimentado. À sua frente, uma luz intensa surgia. Não uma luz comum, mas uma presença viva, quente, acolhedora, que parecia pulsar no ritmo de seu próprio coração. Ao se aproximar, Beto sentiu como se atravessasse um túnel sem paredes, sem chão, apenas preenchido por essa luz. Durante a travessia, sua vida passou diante de seus olhos em revivência completa. Cada ação, cada decisão, cada gesto, cada palavra que disse ou deixou de dizer. E com cada memória vinha uma emoção intensa, alegria, arrependimento, amor, medo, raiva e compaixão. Ele percebeu o impacto de cada escolha, não apenas em sua vida, mas na vida das pessoas que o cercavam. Quando o túnel se abriu, ele se deparou com seres luminosos, sem forma humana, mas emanando amor incondicional. Não havia palavras, apenas sentimentos muito claros e profundos. Ele sentiu ser totalmente compreendido e aceito. Um desses seres transmitiu telepaticamente uma sensação de responsabilidade. Há mais a viver, mais a aprender, mais a compartilhar. Sua jornada ainda não acabou. Beto sentiu um puxão, como se estivesse sendo gentilmente devolvido ao corpo físico. Ao abrir os olhos, estava cercado por socorristas. A chuva ainda caía sobre os seus machucados e aumentava a adrenalina. Ele respirava com dificuldade, mas não havia medo, apenas gratidão e uma estranha certeza. Sua vida havia mudado para sempre. Se você está gostando de acompanhar a história do Beto, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. A jornada dele vai te ensinar coisas que você jamais imaginou sobre a vida. E comente se você também já passou por uma EQM. Nos dias seguintes, a mudança foi profunda. Beto percebeu que pequenos detalhes, antes imperceptíveis, agora tinham peso. O sorriso de um desconhecido, o olhar de uma criança, o gesto de um amigo, tudo parecia carregado de significado. Ele começou a sentir emoções de forma mais intensa, tanto as suas quanto as dos outros. Alegria e tristeza alheias chegavam a ele como ondas que se refletiam dentro do seu próprio coração. Ele começou a notar sincronicidades impossíveis. Pessoas que precisava encontrar apareciam nos momentos certos. Mensagens que precisava ouvir surgiam do nada. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, pensou em um amigo distante que precisava de ajuda. No mesmo instante, recebeu uma ligação desse amigo, pedindo conselhos exatamente sobre aquilo que estava refletindo. Além disso, seus sonhos ficaram vívidos e carregados de significados.
Ele sonhava com os seres da luz, que lhe passavam orientações de forma simbólica, caminhos a seguir, atitudes a tomar, alertas sobre decisões futuras. Muitas vezes, acordava com insights que transformavam situações complicadas em oportunidades de aprendizado. Beto também começou a perceber mudanças físicas sutis, uma sensação de energia constante, mas calma, uma maior resistência à fadiga, um senso de presença que antes não existia. Ele se tornou mais consciente de si mesmo e do ambiente, capaz de perceber nuances nas expressões das pessoas, tons de voz, até padrões invisíveis de comportamento. Ele lia as pessoas, mas a transformação não foi só positiva. Ele também reviveu memórias dolorosas, enfrentou arrependimentos antigos e precisou reconstruir relacionamentos. As pessoas ao redor notaram sua mudança e nem todos reagiram bem. Alguns se sentiram desconfortáveis com a intensidade de sua presença e empatia. Foi um período de adaptação, aprendizado e paciência. Com o tempo, Beto começou a compartilhar a sua história. Primeiro com amigos e familiares, depois em pequenos grupos. Sua narrativa não era apenas sobre a EQM, mas sobre como essa experiência mudou profundamente sua percepção da vida, da morte e das relações humanas. Ele queria que as pessoas refletissem sobre suas próprias vidas, sobre o valor de cada momento e de cada escolha. Se você sente que essa história está tocando seu coração, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever. Histórias como a do Beto nos lembram da preciosidade da vida. Nos anos seguintes, Beto percebeu que era como se uma porta com o além tivesse ficado entreaberta. Sua vida se tornou uma série de pequenas aventuras conscientes. Cada decisão era tomada com atenção, cada gesto com intenção. Ele começou a enxergar a vida como uma oportunidade de aprendizado constante e passou a orientar pessoas em situações difíceis, oferecendo empatia, conselhos e perspectivas que antes ele não teria. Ele começou a perceber que mesmo no caos havia uma ordem invisível. Ele passou a sentir sinais, coincidências e intuições de uma maneira que não podia explicar racionalmente. Sua experiência ensinou-lhe que a vida é interconectada e que cada ação, por menor que seja, pode ter consequências significativas. A transformação de Beto foi lenta, constante e profunda. Ele aprendeu que viver plenamente é aceitar a dor e a alegria, que cada momento é uma oportunidade de crescimento. Sua história é sobre coragem, mudança, conexão e sobre perceber a grandeza da vida em cada detalhe. Se a jornada do Beto tocou você, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe essa história. Cada vida pode ser transformada e cada momento pode ser um passo para uma existência mais consciente e significativa. Nos dias, semanas e meses após a EQM, Beto começou a perceber mudanças sutis, mas profundas. Cada manhã se tornava um pequeno rito de atenção e observação. Ele notava a forma como a luz da manhã atravessava a janela, como o aroma do café parecia mais intenso, como o vento mexia nas folhas das árvores com um ritmo quase musical. Cada detalhe da vida cotidiana parecia carregar um significado invisível, uma mensagem silenciosa que ele sentia, mas não precisava decifrar imediatamente. As emoções se intensificaram. Um gesto simples de gentileza ou um olhar sincero podia provocá-lo a lágrimas ou a uma alegria profunda. Ele sentia o mundo emocional de todos ao redor como ondas, como se cada sentimento fosse uma vibração que chegava ao seu coração. Às vezes, esse fluxo emocional o sobrecarregava e ele precisava de momentos de silêncio, de introspecção, para processar tudo e recompor suas energias. Beto começou a notar sincronicidades minúsculas e perfeitas, quase diárias.
como no dia em que refletia sobre um amigo distante que precisava de apoio e recebeu uma mensagem exatamente naquele instante, pedindo seu conselho. Em outro momento, pensou em uma solução para um problema no trabalho e minutos depois, a resposta que precisava chegou de forma inesperada, quase mágica. Ele passou a manter um diário detalhado dessas coincidências, registrando datas, horários, sensações, diálogos internos e insights, percebendo um padrão que se repetia como uma dança invisível do universo. Seus sonhos também se transformaram. Tornaram-se vívidos, simbólicos e cheios de significados. Frequentemente, Beto via os seres luminosos da EQM em seus sonhos, transmitindo mensagens de orientação. Ele acordava com insights instantâneos, ideias claras sobre como agir diante de dilemas cotidianos ou decisões importantes. Cada sonho parecia ligado a acontecimentos do dia seguinte, e ele aprendeu a confiar em sua intuição como um guia. Fisicamente, Beto sentia uma energia serena e constante, como se cada célula de seu corpo estivesse mais viva e presente. A fadiga diminuía e sua percepção sensorial aumentava. Ele captava pequenos detalhes, expressões sutis, tons de voz, padrões de comportamento antes imperceptíveis. Era como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando nuances da vida que antes passavam despercebidas. Mas essa transformação não veio sem desafios. Beto enfrentou memórias dolorosas, confrontou arrependimentos e teve de reconstruir relacionamentos frágeis. Algumas pessoas se afastaram, desconfortáveis com sua empatia intensa ou com a forma como sua presença parecia iluminar verdades incômodas. Ele precisou aprender pacientemente a lidar com resistências externas, mantendo o equilíbrio entre a própria transformação e a vida cotidiana. Com o tempo, Beto começou a compartilhar sua história. Inicialmente com amigos e familiares próximos, depois em pequenos grupos. Ele falava não apenas da EQM, mas de cada experiência subsequente. Os sinais, as coincidências, as epifanias, os sonhos, e como tudo transformava sua percepção sobre a vida, as escolhas e as conexões humanas. Cada relato se tornava uma reflexão profunda e preciosa para quem ouvia. Uma oportunidade de despertar da consciência sobre o valor de cada momento da vida e de cada decisão. E você, não se esqueça, se sente que essa história está tocando algo no seu coração, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. A história do Beto nos lembra que cada detalhe da vida importa e que pequenas decisões podem gerar grandes transformações. Nos anos seguintes, Beto continuou sua evolução. Sua vida passou a ser uma série de pequenas aventuras conscientes, onde cada gesto, cada palavra, cada escolha era tomada com atenção plena. Ele aprendeu a perceber padrões invisíveis, a confiar em sinais, a interpretar coincidências e intuições. Cada situação difícil se transforma em oportunidade de aprendizado. Ele também se tornou um mentor informal. Pessoas próximas em busca de orientação e compreensão procuram Beto e ele oferece empatia, conselhos e novas perspectivas. Cada encontro, cada conversa reflete sua capacidade de perceber o mundo com profundidade e cuidado. A transformação de Beto foi lenta, mas profunda. Ele aprendeu a aceitar a dor e a alegria, a valorizar cada instante, a enxergar oportunidades de crescimento em cada momento. Sua vida se tornou uma narrativa de conexões invisíveis, aprendizado constante e significado profundo em cada pequeno acontecimento, cada detalhe. Se a jornada do Beto realmente mexeu com você, vou te pedir mais uma vez, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe essa história para nos ajudar.
Cada vida pode ser transformada com estas histórias, e cada momento pode ser um passo em direção a uma existência mais consciente e significativa. Obrigada por ficar com a gente até aqui e até o próximo vídeo.